Esse é um dos caminhos, Fer, e o outro é a mudança de baixo para cima, na verdade, de dentro para fora, o indivíduo se conscientizar e buscar alguma ferramenta de conscientização sua que acabe reverberando na coletividade e nos seus círculos de influência. Isso. E aí daí eu trago para o nosso bate-papo hoje mais um monólogo, que é muito interessante. Assim, como que a sua visão de mundo e a sua visão como pessoa, e usando ferramentas de autoconhecimento que você travou, com as quais você travou contato com o método de Rose, como que isso influenciou a sua visão. E para quem não conhece, estou vendo muitos alunos, instrutores, amigos de alunos, tem algumas pessoas que estão passando, então, bate-papo com o sociólogo, professor, doutor Fernando Batista Leite. O tema principal é corrupção. E então agora eu trago, Fê, e pergunto para você como que o método de Rose influenciou você efetivamente, como que você vê o autoconhecimento. O método de Rose se propõe a melhorar o indivíduo, é uma das ferramentas, é uma modalidade que se propõe a isso, mas no mundo existem diversas e cada pessoa vai buscar aquela que sente que é melhor para si. E como que você vê o papel destas culturas que se propõem a gerar o autoconhecimento, e em especial essa que você exercita já há quantos anos? 4. Só 4, não. 4, 5, né? Acho que 5. Não, você fez um aprofundamento filosófico em 2010, por aí. Acho que mais tempo, hein? 6 anos, hein, mano? Olha, viu só? Por isso que estou falando de autoconhecimento, entende? A coisa já foi incorporada. Olha só, é muito legal você tocar nesse tema, porque o método, ele foca, né, bastante um conceito de autoestudo. E isso é incrível para mim, porque um dos principais conceitos que a sociologia propõe de transformação do mundo eles chamam de reflexividade. Então, e a gente vai fazer o que é reflexividade? É eu tomar consciência das forças que me determinam. Então, quando a gente está falando aqui agora sobre a nossa cultura cívica, a gente está tomando consciência de algo negativo, né? Mas que a gente quer melhorar. Então, o primeiro passo é tomar consciência. Então, o método de Rose, ele forneceu instrumentos que não são só racionais de fazer isso, porque o que a gente está fazendo aqui é racional. Ela é consciente, é uma discussão, um debate lógico, né? Um debate de convencimento. E essa tomada de posição é, digamos, primeiro eu sei, depois eu me treino e depois eu incorporo essas mudanças comportamentais. O método de Rose, ele propõe uma série de técnicas que não só permitem que eu tome consciência, digamos assim, dos meus condicionamentos, dos hábitos que eventualmente me são nocivos, como ele apresenta uma série de técnicas para que eu atue no meu inconsciente. E isso eu insisto triplamente. Só há transformação coletiva quando ela se torna inconsciente. É por isso que não adianta só ler as revistas, só discutir ou propor. É preciso que seja incorporado. E a incorporação é sistemática. É como aprender a tocar um instrumento, é como aprender a andar. Tem que ser uma prática diária para ela se incorporar. E o método de Rose é bastante poderoso, né, para atuar em todos esses níveis. E dentro da sua trajetória na sociologia, qual o ponto que foi mais determinante para você de mudança de ponto de vista, de poder tomar mais consciência de si mesmo e escolher, esse condicionamento eu quero trazer, quero levar para o meu futuro, esse outro não, deixa eu construir outro hábito que eu considero mais saudável. Como que foi para você esse processo de ampliação de lucidez mesmo, de consciência? Até digamos assim, uma sincera
propaganda que eu queria fazer é que, em geral, tem-se uma visão do método muito como um instrumento esportivo, né? Você tem muitos atletas que utilizam o método e têm resultados excepcionais, né, com isso. Mas veja bem, um atleta, ele desde cedo, ele já é treinado a agir. Ele não pensa muito, né? Então, se você vai lá arremessar uma cesta, num tiro livre no basquete, se você pensa mais que 1 ou 2 segundos, a chance é maior de você errar a cesta. Mas quando você tem uma atividade intelectual, a tua mente é treinada a disparar pensamentos sem fim. A mente, ela precisa gerar pensamentos para alimentar ela mesma, ainda que esses pensamentos estejam inibindo a tua ação. Então a gente fica pensando, e procrastina, não sai do lugar. Então, o que foi mais importante para mim é eu conseguir estar no instante, enfrentar uma situação, não é um estresse, mas é um desafio, por exemplo, quando a gente faz uma posição física, e a gente precisa se concentrar, uma técnica corporal e que te estimula de todos os modos a desviar, mas a atenção está ali. Então isso permite que você faça as pazes com a sua própria mente, né? Então isso para mim, claro, tem outras técnicas que são bastante boas, mas isso para mim foi fundamental. Legal, senti o momento de trazer o assunto, pois você falou a mudança institucional, então a punição, a controle, né, institucional, e a mudança individual. Voltando para o nosso assunto e o título, as origens, então você atribui, você colocou um dos pontos, né, a nossa herança, a maioria aqui latina, e o que mais dentro da história do nosso país? Uma passagem, um momento histórico que foi mais determinante para tornar crônica a corrupção? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção no nosso complexo de vira-latas, assim, sabe? Nós não somos o único país corrupto do mundo. Na verdade, se a gente fosse colocar um parênteses importante, né? Se a gente fosse colocar o Brasil, digamos assim, numa escala, a gente está no 70º alguma coisa. No meio termo. Não é bom, né? Porque a gente quer estar ali... A gente quer estar ali entre pelo menos entre o Chile e o Uruguai, né? Então, 20º alguma coisa. Não existe uma cultura não existe um DNA corrupto no Brasil, né? Tem condições históricas. A coroa portuguesa contribuiu para isso. Então, em 1808 e tal, quando a coroa se muda, a coroa portuguesa está quebrada, né? Eles estão financeiramente quebrados, eles fugiram, Napoleão invadiu, etc, etc. Quando esses caras chegam no Brasil, para eles serem financiados, eles acabaram tendo que basicamente vender títulos nobiliárquicos. Então os nossos fazendeiros, os nossos comerciantes, toda a elite econômica local, ela passou a receber títulos nobiliárquicos de cabo a rabo. Então, assim, só entre o reinado do primeiro Dom João, no Brasil foram distribuídos mais títulos nobiliárquicos do que em Portugal em 600 anos. Isso é muito grave. Então, esse é um aspecto. Então, ali você já se constitui uma cultura de compra de cargos. Título nobiliárquico é algo muito grave, entendeu? Isso estruturou a política europeia durante toda a Idade Média. Então, isso banalizou o título nobiliárquico, isso submeteu a política à compra, e por aí vai. Então, isso é um aspecto. O outro aspecto é que durante a colonização, no Brasil, o Portugal enviava os nobres para administrar o país, só que não enviava, não criou mecanismos institucionais para fiscalizar esses caras. Então ocorreu que o Estado era conquistado por eles. O Estado era eles.
Um outro aspecto, então tudo isso, né, contribuiu, são fatores pontuais, e no Brasil as nossas grandes mudanças foram feitas sempre de cima a baixo e pelas mesmas elites que estavam antes no poder. Então foi sempre algo de cima a baixo. Então a Declaração de Independência, quem fez? Dom Pedro II. A República, foram eles. Então ocorreu que no Brasil você teve só a gente importava as instituições, a gente importou a República, a gente importa a democracia representativa, mas você vai adaptando as elites no poder. E essas elites, e aqui já é um problema da corte, as monarquias absolutistas, elas se justificam como se fossem representantes divinos na Terra. O rei se justificava dessa forma. Então, o Estado sou eu, né? Isso, o grande Luís XIV já dizia isso. Então, nas monarquias, você tem essa confusão entre a pessoa e o Estado. E isso é justificado pela superioridade do líder. No Brasil, isso é exaltado. Então, a ideia que foi se constituindo é que a elite política e burocrática é como se eles fizessem parte de uma espécie de casta, de estamento, como se eles tivessem, uma palavra difícil, mas ontologicamente, é como se estivessem naturalmente, divinamente escolhidos, né? E o resto da sociedade civil está excluído desse meio. E isso foi sendo reproduzido. Isso aqui eu vou ter que ser um pouco mais polêmico. Não se aplica só à elite política, como também aplica-se ao judiciário, por exemplo. Então você tem uma noção no funcionalismo público brasileiro, eles não existe a ideia de que eles são servidores. Nos Estados Unidos e na Europa é muito simples, eu pago o teu salário. É assim simples. Você trabalha para mim. Aqui não existe isso. E isso na elite jurídica ela é algo tão imiscuído que o sujeito bate uma carteira e ele realmente acha um absurdo ser multado no trânsito. Isso não é maniqueísmo. Ele realmente fica consternado, porque existe essa cultura de exceção. Então, assim, a gente tem patrimonialismo, você tem no Brasil uma confusão entre o público e o privado. E aqui eu gostaria de ressaltar novamente, não é um problema só das elites. Na mídia hoje é muito conveniente a gente só falar dos políticos, né? É muito conveniente a gente atacar a elite política quando isso está aqui na base. Então, essa confusão entre o público e o privado está no trânsito, por exemplo. Então, o trânsito brasileiro, ele é um dos mais violentos do mundo, ele mata por volta de 50 mil pessoas ao ano, per capita está no mesmo nível ali dos países africanos, porque assim, quando você, digamos assim, evidentemente nós, né? Nós somos exemplos, mas existe uma ideia de que quando um sujeito pega no volante, é como se a rua se tornasse uma espécie de império pessoal, né? Em que ele tem direitos excepcionais. Então essa é a ideia, eu tenho mais direitos e os outros têm mais deveres. E daí aqui vem a nossa agressividade. Essa é a grande diferença. Lá fora, Inglaterra, sobretudo, eles têm o conflito de interesse. Mas algo dentro deles, eles têm um anteparo, é uma coisa até freudiana. Eles têm uma força dentro deles que reprime o ato violento, de modo que eles não agridem, eles não batem. Essa reação despótica que precisa acabar nesse país. Porque a coisa está na base. Então isso vai desde da paz no trânsito, o índice de homicídios e por aí vai. Bom, Fê, do material que você preparou, se tiver mais algum ponto, daqui a pouco vamos abrir para perguntas. Teremos também mais um show de técnicas corporais. E antes de abrirmos para perguntas, eu queria trazer de novo o assunto, a filosofia, enfim, o método de aprimoramento que você utiliza. Você citou as técnicas, mas vindo para cá a gente falou também da parte conceitual, então a base ética, as normas éticas que acabam servindo como uma pauta de alicerce para o indivíduo e
com isso ele consegue também mudar a si mesmo. E você citou agora há pouco a palavra exemplo. Então, ser exemplo. Então, o que você tem a falar sobre isso? O método tem 7, são 7 grandes normas éticas, né? 7, não? 10, 10, na verdade, um conjunto de 10 e um outro conjunto de alguns tópicos específicos que são independentes. São independentes. Então a gente tem o Ahimsa, por exemplo, que é a não violência. E a gente tem um treinamento bastante específico. No sentido, a questão é reconhecer essa humanidade dentro da gente, né? Então, por exemplo, nós vivemos num contexto hostil, por assim dizer, um contexto estressante, por aí vai. Mas em face, digamos assim, né, de uma agressão, de uma ameaça, sobretudo no trânsito, a gente tem esse preceito ético, né, da não agressão. Então, não quer dizer que eu fique consternado, né, não quer dizer que eu seja zen, né? Você não desenvolve passividade, né? Não é passividade, né? Porém, eu não vou transformar, né, digamos, esses impulsos em violência, em um ataque. Assim, só essa norma ética, digamos assim, se 70% dos nossos motoristas, se eles seguissem, a gente já teria aqui uma grande mudança social. Então, a gente tem uma norma ética, digamos, o autoestudo, né? Então, se eu percebo que eu tenho uma certa tendência a certas reações, digamos assim, antidemocráticas no trânsito, eu tomo consciência disso. Eu não faria isso sem autoestudo, né? Então, assim, eu acho até que essas normas, até com outros nomes, deveriam ser dados em cultura cívica, em colégios, desde o pessoal de 6 anos de idade. Assim. E a grande questão é o que fazer com essa energia que foi gerada, seja numa situação de trânsito, seja numa grande perda. O ideal é conseguirmos conquistar a habilidade de canalizar, de direcionar um conflito, um possível conflito que gerou uma energia emocional que em princípio não é tão legal e que uma pessoa menos consciente vai transformar em agressão. O outro não, eu vou fazer meu esporte, ou eu vou fazer minha arte, ou eu vou transformar isso em trabalho, vou produzir mais, eu vou aplicar uma raiva saudável para ser mais produtivo e transformar positivamente o meu mundo e, consequentemente, o mundo das pessoas mais próximas e depois das não tão próximas. Isso é interessante, que ele vai pelo exemplo, né? Então, isso já foi demonstrado assim, de várias formas, de que, por exemplo, isso já se colocava, assim, de, por exemplo, que a violência, ela de certa forma, ela depende de um reconhecimento dela. Então, se você, digamos assim, não reconhece, não responde à atitude, a atitude de violência perde o sentido. O sujeito fica, mas como assim? Você não vai... Né? Então, esse exemplo, ele é poderosíssimo. Então, eu acho que se a gente disseminar esses preceitos pelo exemplo, até não necessariamente o próprio exemplo, né, ele é uma forma de compor a tal da cultura cívica. E fomentar, cultivar, né? Cultivar boas relações, então estar disposto a melhorar isso, fazer, como você citou já algumas vezes, o autoestudo. Como eu posso melhorar a relação com os meus familiares, com os meus colegas de trabalho, puxar a responsabilidade para si próprio em muitas situações, reconhecer erro. Então, é o que chamamos os conceitos de boas relações, de boa cultura, boa índole. E o indivíduo ele passa a se reconhecer como um agente ativo, né? Porque nesse tipo de situação a gente tende ao comodismo. Então, a culpa nunca é minha. Então, não a questão de culpa, mas eu não tenho como contribuir, né? Então o problema é sempre o outro, né?
de modo que eu não tenho como contribuir para um ambiente mais saudável, né, por assim dizer. Bom, temos mais um microfone para abrirmos para perguntas. O Fabiano, nosso assessor de imprensa, está aberto. Vai agradecimento a ele, vai passar. E quem não é aluno do método ou amigo de aluno e se quiser saber mais algumas informações sobre a nossa metodologia, pode conversar com o Rodrigo Finger, aquele baixinho que está lá atrás. Ele passa mais informações. Perguntas? Fernandão, então, muito legal. Os pontos que você mencionou para que possamos diminuir a corrupção, e nos últimos anos a gente vem vendo mudanças na sociedade, né? E a pergunta para você é se você tecnicamente qualifica essas mudanças como positivas para a construção de um país melhor, ou você acredita que elas estão insuficientes por algum dos motivos de não cumprimento das três vertentes da accountability. Então, para você discorrer um pouquinho mais aí, se possível. Eu acho que está melhorando. Eu acho que está melhorando porque eu vou fazer uma afirmação potencialmente polêmica, mas a gente não tem mais corrupção no PT do que a gente tinha antes. O que a gente tem agora, a gente tem instituições e, claro, certos heróis, né, dispostos e capazes de fiscalizar o poder e punir. Isso não foi iniciativa, evidentemente, do governo, né, mas você tem um trabalho do Ministério Público, a Polícia Federal, e esses caras eles estão conseguindo institucionalizar procedimentos, e sem opinião, sem o escrutínio público, isso também não funcionaria. Então, assim, a mídia tem um papel importante em ressaltar essas instituições, né? Então, assim, essas instituições, o Ministério Público, a Polícia Federal, eles não teriam a eficácia que eles estão tendo sem a nossa pressão, tá? Então isso de fato, você tem aqui um certo aprendizado. A gente só tem 30 anos de democracia, sabe? Os americanos têm há 200 e tanto. E então, assim, é um aprendizado de como lidar com as instituições. Isso é um aprendizado, né? Então a gente está tendo isso, está melhorando. Por outro lado, parece contraintuitivo, mas ter ainda um Sérgio Moro ou um Joaquim Barbosa indica que há muito a fazer, porque indica que a coisa não está suficientemente institucionalizada. Quando está institucionalizada é como o Barcelona, digamos assim, uma analogia assim: você tira o indivíduo e a coisa continua funcionando daquela forma. Então você tirou o Pep Guardiola, você tirou o Johan Cruyff e os caras continuam jogando da mesma forma. Então, se a gente, quando é que a democracia brasileira está madura? Tira o Sérgio Moro e a coisa vai continuar a seguir. A gente ainda é dependente do herói. Qual é o problema de depender do herói? O herói aparecer é um fator aleatório. Esse é o problema. A gente não pode depender de um indivíduo excepcional, porque esse indivíduo surgir aleatório, né? Então esse é o problema agora da seleção brasileira de futebol e tal. Então você tem que ter instrumentos para que a coisa ande por si mesma. É aí que institucionalizou, né? E que é o que, por exemplo, que o próprio mestre está fazendo muito bem, né? Então você transforma aquilo em algo incorporado. Então a instituição tem que virar uma cultura. A gente está caminhando em direção a isso. A gente também está melhorando porque agora a gente está tendo as próprias instituições, elas estão com portais de transparência bastante interessantes, tá? Então o que está faltando aqui é de fato a gente pegar ali 30 minutos do nosso tempo, entrar nos sites e ver o que está acontecendo. Então eu acho que isso ainda deixa a desejar. Eu acho que institucionalmente nós estamos até mais avançados do que culturalmente. Mais alguma pergunta?
Essa questão de precisarmos de um herói, parece que o brasileiro sempre precisa de um herói. Isso vem da colonização, da questão do monarca? Como é que você vê a origem disso, professor? Acho que foi culpa do Pelé, viu, cara? O lance do herói depende da ideologia do carisma. Então é uma coisa assim. Assim, toda ordem política nasce de uma liderança carismática, tá? Isso eu vou ter que mencionar o nome do cara, porque ele é um semideus, chama-se Max Weber, evidentemente alemão. E esse cara, ele estabeleceu ali um modelo para explicar como se forma qualquer tipo de ordem política ou ordem social. Então, vamos ao exemplo do cristianismo, né? Jesus Cristo, né? Ou islâmicos com Maomé. A questão é que no começo, para você formar uma ordem, uma instituição, você tem que ter uma liderança carismática, que tenha um poder de influência de modo a ser seguido. Porque é o seguinte, eu vou dizer como as pessoas devem se comportar, é basicamente isso. Trocando em miúdos é isso. As pessoas vão se comportar sob o meu exemplo. Então, a primeira coisa que se constitui é uma liderança carismática, né? E uma ordem carismática. A segundo nível é quando isso se transforma numa ordem tradicional. E isso tende a acontecer quando esse líder carismático... Porque qual é o grande problema? É quando o líder carismático morre, é aqui que você tem institucionalização, para que o movimento sobreviva além dele. Daí aqui o que acontece? É preciso que se gere uma espécie de comitê ou de representantes do movimento que vão transformar aquilo numa cultura. Depois da ordem tradicional, você tem uma ordem política. A questão é que aqui no Brasil, a gente ainda é muito dependente dessas lideranças carismáticas. Elas ainda têm Mas assim, por exemplo, o fascismo, né? Então, Hitler, Mussolini... Então, todas essas... Assim, e quanto mais autoritária a ordem, mais tende a ser a dependência da liderança carismática. A democracia só existe de forma madura quando ela é independente de lideranças carismáticas, né? Então é porque justamente a democracia não se institucionalizou direito aqui no Brasil. E a figura do monarca é isso levado ao extremo. É a figura carismática. Até porque se ele não tiver um carisma reconhecido, ele não governa, né? Então provavelmente ainda é uma herança de corte. Precisamos amadurecer um pouquinho mais, né, nesse ponto. Sim, a gente ainda é bem... É como a França no século XVIII, Estados Unidos já é bem interessante nesse sentido, né? Que os caras eles já fundam um país em função de a democracia estar acima da gente, né? E Inglaterra também e tal, mas mesmo na Europa isso é ainda bem forte, assim, sabe? Essa dependência de lideranças carismáticas. Então, última pergunta. Qual seria um exemplo? Pergunta no microfone, Lauro, que está sendo filmado. Qual seria o exemplo de uma democracia madura a ser seguida no mundo, levando em consideração a não criação de modelos a serem seguidos, né, ou de heróis? A gente é tentado a falar da democracia americana, né? E nesse ponto, de fato, eles são muito independentes desse tipo de liderança, apesar de que eles, claro, tiveram grandes estadistas. Eu não mencionaria a democracia americana por causa da superdependência atual deles de dinheiro corporativo. Isso mesmo lá é um problema, assim, sabe? Porque se o dinheiro está escolhendo os candidatos, em que medida isso é democracia? Tá? Eu tenho certeza que os pais fundadores, George Washington, Abraham Lincoln, eles teriam problemas com a democracia atual. Eu entenderia como exemplos nórdicos e a Inglaterra e talvez a França. Embora a França você tenha ali certas tendências autoritárias numa predileção socialista dos caras, assim, sabe? Mas assim, é o seguinte, vejam no YouTube
uma sessão de debates do parlamento inglês. Só façam isso. Muito bem, pessoal. Obrigado, Fernando.